Boa noite, gente. Aqui tive alguns problemas técnicos aqui com minha equipe. Ela não soube me informar o que estava acontecendo. Eu tive que estar iniciando. Mas hoje eu não fui trabalhar porque eu mexi no meu celular para inventar de fazer uma coisa. Bem na hora de ir embora, para pegar minha bicicletinha e trabalhar, o celular apareceu uma senha e eu não conseguia. Eu tive que formatar o celular tudo de novo para instalar, para conseguir mexer nele. Ou seja, eu entendi que hoje não era para mim ir trabalhar, porque nunca tinha acontecido isso. Boa noite, Angela. Isso daqui vai ser meu começo da minha live, tá? E hoje eu falei sobre a porta. E o que isso aqui significa? Esse sapão aqui foi o primeiro presente que eu dei para minha esposa. Ou seja, a gente nem namorava, só que eu tinha a intenção já de me entregar para ela, de mudar de vida. A conversa que eu tive no meu coração antes de ir lá dar esse presente, falar assim, eu vou dar mais uma oportunidade para mim, em relação ao sentimento, ao amor, ao tentar namorar, casar e constituir família. E esse daqui acompanha a gente durante praticamente 11 anos e pouquinho. Então ele é o nosso primeiro filho, depois vem o Benjamin e depois vem o Theo. Então a gente gosta de falar que a gente tem 3 filhos e esse daqui já tá velhinho, tá com os olhos tudo já descascando. Mas esse aqui tá acompanhando a gente. Acompanhou em São Paulo, acompanhou a gente em João Pessoa, acompanhou a gente em Curitiba, em todas as casas. Então esse daqui, ele fala com a gente, tá? Então ele dorme todo dia na nossa cama, ele é bem grandão, ó, foi o primeiro presente que eu dei pra minha esposa. Então vamos lá, eu falei que eu ia tentar melhorar as coisas, né? Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é uma Bíblia que eu ganhei de uma pessoa quando eu morava na casa dele. E aqui ó, do Mackenzie, então esse daqui eu guardo faz praticamente, não sei, quase 20, nem sei quantos anos eu tenho, acho que eu tenho 19 às vezes, mas eu tenho quase 40, então isso aqui faz mais ou menos 31 anos, 32 anos, isso aqui, eu carrego essa bibliazinha. Eu vou falar sobre a porta novamente, a porta, minha esposa colocou aqui, primeira João, não, João do 7 ao 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todas quantas vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Tudo que eu falei hoje de manhã. Então a gente tem que abrir a porta cega. Você pode receber a sua renovação, a sua transformação, o seu entrelaçamento com Deus na sua casa? Sim, pode. Você não precisa ir numa igreja ouvir um testemunho ou uma pregação maravilhosa para você ter essa conexão com Deus. Você pode ter aí na sua casa mesmo. É só você se ajoelhar, orar a Deus, e você vai sentir essa transformação, você vai sentir a presença de Deus. Você não precisa ir até uma igreja para isso. Então esse é um ponto. O segundo ponto, se você tiver na sua casa, tiver essa transformação, você vai precisar ir para uma igreja. Por quê? Porque o pastor da igreja vai ser a porta, ele vai ser o pastor da sua vida toda. Ele vai te guiar, ele vai te ensinar, vai te aconselhar. Então, para isso que serve o pastor da igreja. Por isso que o pastor ele tem que ser uma pessoa de Deus, porque ele vai te conduzir para você não pensar em fechar essa porta que você teve na sua casa com Deus. Ou até mesmo quando ele fala, você receber essa renovação pelas palavras dele, para você não ter a possibilidade, ele vai te guiar, ou te ensinar, vai te acolher como filho, porque ele é um pastor, você vai ser ovelha, então você vai obedecer a esse pastor. Por isso que é muito, muito, muito importante você ver quem é o pastor da sua igreja, o que ele faz, como é a vida dele,
como é a vida dele pessoal, a gente tem que ter essa liberdade de ver, porque às vezes hoje os falsos profetas, os falsos pastores estão por aí a rodo. A gente vê na TV, eles pregam uma coisa e a vida deles é torta, tortuosa, eles estão lá somente para ganhar dinheiro e essas coisas. A minha transformação, a minha salvação foi pela boca de um pastor, que eu sinto que ele é o profeta dos profetas. Eu nunca conheci ninguém igual a ele, e eu falei esses dias para minha esposa, eu gostaria de ter aquele dom que ele tem, porque é magnífico aquele dom que ele tem de fazer as profecias que ele faz. Ele fez a minha, ele fez domingo da minha esposa, porque da minha esposa foi da seguinte forma: vocês que me acompanham sabem que a gente perdeu um filho, que ela já teve quase 5, 6 gestações que não deram certo, e nosso sonho é ter mais filhos, ter um caminhão, um ônibusinho cheio, uma van cheia de filhos. E ele lá falou que tinha uma pessoa que queria ter filho para ele, que precisava ir lá na frente, porque Deus ia trazer essa bênção para nossas vidas. E ninguém ia. Eu falei, quem for você, pode ter certeza. Ela começou a chorar. E foi uma mulher se levantou. A mulher se levantou, foi até a frente. E ele olhou assim para a mulher e falou assim: ó, não é você, é outra pessoa. E a partir do momento que minha esposa levantou, foi lá, ele parou. Ele ficou quieto porque era ela. Então eu falo, o meu pastor, eu confio nele, eu sei que ele é de Deus, ele é ungido por Deus, ele tem a mão, ele tem a vida. Não conheço ele pessoalmente, porque eu sou novo nessa igreja, mas eu pretendo fazer muitas coisas ainda. Então, como eu falei, eu sou Jeremias, eu quero aprender e eu vou aprender, e eu só preciso ter o meu espaço-tempo. Então eu preciso ter o meu tempo para me organizar, isso daqui é um teste na verdade, para mim estar fazendo coisas melhores futuramente, que Deus está me preparando. Tenho plena certeza que não vai ficar só aqui, ó, nesse videozinho aqui, ó, que eu vou estar lá nas igrejas pregando, não como pastor, tá? Mas como uma pessoa que vai levar a mensagem de Deus. E eu vou estar aqui, ó, eu já falei pra vocês que aqui vai ser aquela camiseta de leão colorida, maravilhosa. Eu vou ver se eu consigo um boné, se eu consigo uma calça, um terno. Aquela vai ser minha armadura, a armadura para que quando eu falar, a pessoa me veja como uma porta de Deus, que ela queira abrir aquela porta pelas minhas palavras e não queira nunca mais fechá-la, entendeu? Então, essa é a definição da minha porta. Gente, vocês têm que abrir a porta certa. Já falei, tem 2 portinhas aqui, a 1, a 2. A 1 vai levar para o céu com Deus, a 2 vai levar para o inferno. Não é porque você abriu a 2 que você não vai ter a oportunidade de abrir a 1 novamente. Você vai ter sim. E não é porque você abriu a porta 1 que você não vai ter a oportunidade de abrir a porta 2. Porque vai ter desvios na sua frente, e basta você querer acertar, somente acertar. E nem sempre quando você abrir a porta da glorificação, da salvação, do seu entrelaçamento com Deus, que você não vai passar por necessidades, que você não vai passar por dificuldades, que você não vai passar por tristezas, tribulações, angústias, perseguições. É aí que vai começar a batalha de verdade. Eu gosto de pensar assim: algumas pessoas têm a sorte de não ter que passar por isso. Eu falo que é sorte, e tem outras que vai ter que passar pelo sofrimento, porque esse vai ser o propósito de Deus, vai ser o seu fortalecimento, vai ser testar a sua fé, e basta a gente ficar assim, ó, pensar só naquela porta e não tentar olhar para cá, porque se você tentar olhar para cá, você vai se direcionar para a porta errada. Então basta você querer fazer aquela pose que eu falei, ajoelhar, colocar os seus bracinhos assim, ó, e orar para Deus. Lembra que eu falei que eu errei, que eu pensei que eu não teria direito de pedir nada mais para Deus, que Ele já teria feito
tudo o que eu precisava, que eu queria, que eu não teria mais esse direito. E ele me mostrou que eu tenho direito assim, de pedir muito mais, que ele tem muitos outros sonhos, propósitos para minha vida. Então, não queira carregar a cruz sozinha. Ele já me mostrou isso, que eu não devo carregar, que eu devo compartilhar a cruz, que o peso de uma coisa é muito pesado. E ele sofreu isso, ele carregou sozinho aquela cruz para que isso aconteça, a gente seja salvo, que a gente tenha bênção em nossas vidas, porque se não fosse aquilo a gente estaria no inferno. Agora, que nem eu falei para vocês que o culto da Santa Ceia foi magnífico, porque ele expressou assim nas palavras dele, e quando o pastor falava, aquela dor assim, não chega nem perto da dor verdadeira que Jesus passou, mas a gente sentia aquela angústia, sentia um pouquinho daquela dor, porque eu vou falar o cara, tá? Porque o cara foi assim excepcional na sua pregação, porque foi assim, a gente sentia a verdade naquilo lá. Às vezes a gente vai num culto hoje, vê o pastor falar, você fala assim, putz, será que é? Por que aquele cara tá ali? Porque fica meio robótico, assim, fica meio robótico. Ele começa numa voz, aí grita, aí para, e não sai daquele púlpito, fica aquele robozinho, parece um robozinho. Eu falei pra vocês, eu tô aqui pra cutucar mesmo as igrejas, porque eu passei por muitas igrejas, não só quando eu morava na casa daquela família evangélica, mas depois que eu saí daquela casa, eu passei por muitas igrejas, eu peregrinei assim praticamente, e eu via isso, eu sentia isso, essas coisas, tanto que a penúltima igreja que eu fui foi decepcionante para mim, tanto na vida pessoal, espiritual, mental. Eu fiquei decepcionado, literalmente decepcionado. Eu já falei que o meu propósito vai ser voltar naquela igreja e dar o meu testemunho. O meu testemunho, eu queria que a minha salvação tivesse sido naquela igreja, mas não foi. Aquela igreja só foi usada para que hoje eu estivesse aqui e amanhã eu estivesse lá para abrir os olhos dele. Então, gente, eu não vou prolongar muito, eu só quero melhorar. Vocês estão vendo que as coisas vão melhorando nas minhas filmagens, meu modo de falar e o contexto, na verdade, né? Eu preciso mais disso aqui, além do mais, eu vou ler mais Bíblia, eu vou mais procurar orar e me ajoelhar, e isso fica faltando na minha vida, eu acho. E não só falar, porque essas palavras que eu falo, eu sinto que é Deus falando para me falar. E só que a gente tem que estudar, a gente tem que entender um pouquinho mais de alguns ícones que tem aqui, que vai servir para a nossa vida, tanto espiritual quanto na vida pessoal. E eu falei, eu tô de braços, peito, cabeça, mente, coração, alma aberta para que Deus me use. E esse é o meu propósito, que eu seja usado para a palavra dele. E não sei o que você está passando hoje, não sei o que está acontecendo na sua vida, se você está passando por tribulações ou está passando por glórias. Se você estiver passando por tribulações, se ajoelhe, ore. Se você for homem, mulher ou filho, peça ajuda pro seu parceiro, para sua parceira, pro seu filho. Orem juntos, chame a família. Eu gosto de comer sempre aqui na minha mesa. Nós três aqui sentamos, comemos juntos. E é uma coisa que eu estou fazendo questão de fazer. Comer, a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, porque esses momentos para o nosso filho vai ser maravilhoso, porque lá no futuro ele vai falar, nossa, eu tinha aquela vivência com minha família, com meu pai, com minha mãe, e é magnífico, porque eu vejo hoje filhinhos, pais de amigos do Benjamin, que um trabalha um horário, um trabalha outro, eles não comem junto, o filho é largado, coisas assim, coisas que a gente
tá acostumado a ver e tá parecendo normal. Não tem que ser normal isso, tem que ser uma coisa bizarra, porque a gente tem que sentar na mesa, seja domingo ou todo dia. Eu faço questão de todo dia. Quando eu comecei a aceitar Jesus, eu tô fazendo questão de fazer isso. Hoje a gente brincou o dia inteiro aqui em casa, a gente jogou carta não, jogou jogo da memória, a gente jogou o jogo da forca. E hoje os pais não fazem isso mais com seus filhos, não sentam, se preocupam mais no trabalho ou no futuro. Mas o presente de hoje vai fazer muita falta para o seu filho. Pode ter certeza que fez falta para mim um pai e uma mãe assim. E momentos, eu tive momentos bons, mas não eram momentos da minha família, assim, sangue, família de amor mesmo, entendeu? E queira isso com seu filho ou com sua esposa. Se vocês não tiverem filho com sua esposa, deitem, assistam uma Netflix, não tem problema nenhum assistir uma Netflix, tomar uma cervejinha. E eu li hoje que eu comecei a fazer umas pesquisas, o cara falando, beber não é pecado. O pecado é se embriagar e pegar um carro e matar alguém, como alguém quase me matou por causa da bebida e que desgraçou a minha vida um pouco, muito. Isso é pecado. Não tem nada demais você deitar na sua cama com sua esposa, assistir um filme, uma Netflix, pegar uma cervejinha, um queijinho, comer com ela e se divertirem. Isso daí vai fazer muita diferença. Isso daí antigamente eu fazia muito com a minha esposa. A gente pecava. Eu vou falar que a gente pecava, que a gente bebia muita coisa aí em São Paulo, em Santo André. A gente comprava aquelas garrafas assim até a gente ficar mal. Só que a gente ficava dentro de casa, então é um pecado que a gente não ia matar ninguém, a gente ia se matar mesmo. A nossa alma ia com Deus. Mas era de diversão. A gente às vezes sempre fala, nossa, lembra que a gente bebia pra caramba dentro de casa. A gente sempre costumou beber dentro de casa, só dentro de casa. Então faça isso, você não vai morrer por causa disso. Você não vai estar pecando, beber com sua esposa, assistir uma Netflix a noite toda. Que às vezes a gente vai na igreja e o pastor, não, porque vocês ficam assistindo Netflix a noite toda, série e esquecem de orar. Você não precisa ficar isso aqui, comer isso aqui 24 horas por dia e ficar assim o dia inteiro. Você tem que ter uma vida social, uma vida fora da igreja, mas com Deus, entendeu? Então você tem que guardar as coisas que são boas e reter as coisas que são boas e jogar fora as coisas que são más. Eu vejo pessoas que não tem TV em sua casa porque é coisa do diabo. Eu falei, meu Deus do céu, então a pessoa vai viver dentro de um quadrado. Na verdade não vai ter vida com ninguém de fora, porque tudo vai ser do diabo. Se uma TV é do diabo, imagina o resto, então. E a gente tem que parar com essa coisa de regras de dentro da igreja, que pastor falou isso. O pastor pode falar coisas, mas quando ele falar, você procure se tem a ver com a Bíblia, se tem alguma coisa relacionada à Bíblia. Não é só pelo seu próprio ego, pelo próprio falar do pastor, entendeu? Às vezes, que nem eu falei, os falsos profetas estão aí, só arrecadando dinheiro, ficando rico, milionários, fazendo templos gigantescos. Tem um templo gigantesco que, se fosse esse dinheiro para famílias carentes, ou feito aquele templo lá, imagine vários quartos, daria aí uns 6.000 quartos, um quadradinho assim para a pessoa dormir, levantar e ir para fora. Imagine, é o meu pensamento esse. Imagine, as pessoas não precisariam morar aqui de Curitiba, assim, de Curitiba não precisariam morar na rua. Então, que seria um investimento isso. E coisas que eu vou falar futuramente. Então vou encerrar aqui. Então o meu assunto hoje foi a porta. Abra a porta certa. Se você abrir a porta certa, não pense que você não vai ter a oportunidade de abrir mais uma porta errada. Você vai ter essa oportunidade. Basta você orar e clamar a Deus para que isso não aconteça. E só porque você abriu a porta errada, não quer dizer que você já está no inferno, que você já está lá no parque da diversão do nosso inimigo.
porque Deus vai colocar outras portas, vai te dar outras oportunidades, vai te levar para o deserto para que você se endireite, para você, a partir do momento que você percebeu que você está no lugar errado, Ele vai te transformar quantas vezes você precisar, que você entender que você é pequeno demais e que você está no caminho errado, que Ele é a salvação, que Ele precisa te renovar, te transformar, para que você tenha o direito, ou que você tenha, como eu posso falar, que você tenha, esqueci a palavra, gente, eu tô velhinho, tá? Que você tenha, esqueci agora, que você possa abrir aquela porta lá com fé, orgulho, e é isso, tá? Então eu vou encerrar por aqui. Abra a porta certa, se abriu a porta certa, continue orando. Se você abriu a porta errada, ore mais ainda e queira abrir a porta certa. Um beijo para vocês, um abraço, boa semana, e amanhã eu vou trabalhar, com certeza não vai acontecer mais nada que me vai fazer sair amanhã e trabalhar. Tchau, tchau, um beijo para vocês.